Olá, bem-vindo ao nosso canal Família com Deus. Hoje iniciamos com mais um estudo baseado na Palavra de Deus, na temática de um tema que todos nós, se não estivermos, estamos passando ou já passamos por uma situação essa, que já foi considerado um problema demasiadamente grave, que é a solidão. Vamos tomar por base o versículo da Bíblia, que está no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 18. Apenas a parte A. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Desculpa. Veja, antes de nós iniciarmos, a gente já faz uma reflexão em cima do versículo. Não é bom que o homem esteja só. É a primeira vez na Bíblia em que Deus vai falar de algo que não seja bom. Por outros momentos, na criação do mundo, Deus falava e viu que era bom. Na criação dos luminares, na criação dos seres viventes, e viu que era bom. Você lendo um pouco antes, no capítulo 1, você vai ver toda essa relação. E vai ser no capítulo 2 a primeira vez que Deus vai dizer que não é bom. Por aí a gente já tem uma informação de que estar só não é bom. Solidão. Eu tenho uma definição de solidão aqui que diz o seguinte: é uma sensação de vazio interior, isolamento, um anseio profundo, que muitas vezes nos leva a contestar que não temos contatos íntimos e significantes com outras pessoas. Solidão é algo que parte do nosso interior. É preciso a gente entender que estar só nem sempre significa estar em solidão. Como também muitas vezes estar em grupo significa que estamos acompanhados. Solidão é algo interno. É algo que pode durar poucos minutos, alguns meses, como pode durar uma vida inteira. É preciso entender que a solidão ela tem alguns níveis, ou tem alguns tipos, como a gente costuma tipificar nos nossos vídeos. Existem aquelas solidões, aquele tipo de solidão considerada transitória e aquele tipo de solidão considerada crônica, né? A solidão transitória é aquela solidão da qual pode durar pouco tempo. Muitas vezes ocorre quando a gente sofre uma perda repentina ou uma mudança de trabalho, muitas vezes uma mudança até de setor de trabalho, mudança de geográfica, posição de morada, alguma coisa assim, um divórcio. E é algo que com o tempo ela é reparada. E a solidão crônica que parte mais do nosso interior. É algo que todos nós já passamos. O sentir-se só não depende de aglomerações. Muitas vezes as nossas relações são superficiais e o nosso verdadeiro eu interior, quando se afasta daqueles grupos, daquelas pessoas, daqueles momentos tipicamente felizes, nos sentimos sozinhos. Nós temos hoje passado por diversas situações, principalmente no contexto atual, de momentos de solidão, que muitas vezes pode ser confundido com o isolamento, né? Que é diferente de solidão. O isolamento você pode terminar ele quando você quiser. Normalmente ele tem início e fim. O isolamento às vezes é algo benéfico, às vezes é necessário que você esteja só para refletir sobre algumas coisas da sua vida, para melhorar algumas coisas, até para a questão de estudar, para a questão de se aprimorar. A solidão é algo que acompanha você e que você sozinho muito dificilmente vai conseguir se sair, ou vai conseguir sair dessa situação difícil. O isolamento, ele muitas vezes traz para nós uma sensação de euforia e até de alegria, né? Dependendo do contexto em que vivemos, às vezes nos isolarmos um pouco, né? Irmos para um local para ficarmos só, uma meditação, uma reflexão interior da nossa própria vida, nos faz bem. A solidão, ela só traz sofrimento, ela nos traz angústia e muitas vezes ela nos leva a pensar em coisas
que não traz pensamentos, não traz resultados positivos. Né? O que a gente pode entender também sobre a solidão é que nós somos muitas vezes forçados a estar sozinhos. Né? Situações que surgem em nossas vidas nos fazem levar, ou nos leva a ficar nos sentindo sozinhos, quando muitas vezes podemos estar envolvidos com o nosso trabalho, envolvidos com grandes grupos, mas não sentimos relações de proximidade com aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Muitas vezes, numa tentativa de conseguir intimidade ou de fugir dessa sensação de solidão, nós abrimos o nosso coração para pessoas estranhas, desenvolvemos relações de companheirismo com pessoas que não conhecemos, às vezes companheiros de copo em um bar, às vezes companheiros de uma poltrona de avião, e abrimos nosso coração, nos entregamos às vezes cegamente a paixões, tentando suprimir ou tentando apagar esse vazio do coração que a solidão ocupa. E isso tem prejudicado muito a vida das pessoas e tem gerado consequências graves. Quando as pessoas, buscando fugir desses momentos, elas tentam ver no outro, no outro ser humano, vamos assim dizer, a resolução dos seus problemas quando se trata dessa questão de estar se sentindo só, né? Fugir dessa sensação. E é importante que muitas vezes essa solidão nos acarreta dentro dos nossos lares, nos aflige dentro de igrejas, nos aflige dentro do nosso trabalho. É isso que eu estou tentando colocar no início desse nosso estudo, para mostrar que estar só não é se sentir sozinho, e muitas vezes estar com pessoas não é se sentir acompanhado. Então a gente tem que pedir a Deus como lidar com esses problemas, como lidar com essa cura interior. E nisso a gente vai falar no transcorrer do nosso vídeo. A solidão ela pode estar ligada ou associada a diversas causas. Eu enumerei algumas aqui, eu gostaria de citar para vocês. Elas podem ter causas sociais, causas ligadas ao desenvolvimento, causas ligadas às questões psicológicas, circunstanciais e espirituais. Vou falar de algumas mais importantes para o vídeo ser mais didático. O que poderiam ser as causas sociais que causam solidão? As causas sociais que a gente pode citar são em relação ao desenvolvimento da tecnologia. Muitas vezes, nos dias de hoje, a tecnologia costuma criar relações superficiais, principalmente no que tange às redes sociais. É interessante, tem um ditado que diz que as redes sociais aproximam as pessoas que estão longe e distanciam as pessoas que estão próximas. Então são criadas relações de superficialidades, amizades rasas, sorrisos, frases de efeito, que são criadas em redes sociais, quando na verdade você está tentando chamar a atenção para você, no sentido de tentar curar esse vazio que tem dentro do seu coração. E quando essas expectativas não são atendidas, na maioria das vezes, nós nos sentimos ainda mais com a nossa autoestima rebaixada, que é também um efeito da solidão, a questão da baixa autoestima. Outra causa que a gente pode também associar à solidão é a mobilidade social. Hoje em dia, a gente, em decorrência das nossas necessidades econômicas, muitas vezes sociais, nós nos afastamos do meio daquelas pessoas em que nós somos acostumados. Nós vamos trabalhar em centros mais distantes, em outras cidades, ou também nós nos deslocamos mais, e quando chegamos em casa, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente tem amizade, que tem proximidade, família, vizinhos, já estão dormindo, já estão recolhidos em seus lares, e a gente acaba quebrando um pouco essa ligação, esse convívio saudável que todo ser humano precisa ter, esse enlace, esses laços que faz com que a gente se sinta parte de um todo. Isso acaba gerando também uma preocupação em relação à urbanização. Nos dias atuais, os conglomerados de condomínios, edifícios, prédios, as grades, as pessoas ficam fechadas dentro de suas casas, e o medo da criminalidade, o medo, a desconfiança, tem gerado um afastamento social. A gente não tem mais aquela relação que a gente tinha em décadas passadas, de vizinhos que se conheciam, de vizinhos que iam jantar ou se congratular na casa de outras pessoas. Todos conheciam as pessoas pelos nomes, sabiam dos seus problemas, você sentia a liberdade de ir até a casa do seu vizinho. Então, o medo, que também é um efeito
já resultante da solidão, tem feito com que as pessoas se afastem. E é importante que a gente tente manter o mínimo, né, pelo menos um mínimo de convívio com um grupo pequeno de pessoas que faça com que a gente se sinta parte de um todo e não viver ou desenvolver um nível de solidão que vai nos causar algum dano psicológico, algum dano, né, social, algum dano espiritual. Uma coisa que surgiu aqui no Brasil mais ou menos na década de 50 foi a televisão, né, que hoje são as Smart TV. Elas também acabam influenciando um pouco nessa questão do desenvolvimento da solidão dentro das pessoas. As pessoas hoje, quando chegam em casa, se ligam nos aplicativos, né, de vídeo e de TV, de filmes, e passam horas maratonando, né, que é a expressão que a gente usa, dentro de séries, e não separam 1 minuto, 2, 3 para ligar para a pessoa que se importa, saber como a pessoa está. Então é importante, né, que a gente saiba valorizar esses pequenos instantes, né, dar um telefonema, desligar a televisão, sair um pouco daquele fechamento de ciclo seu social, ir visitar uma pessoa, procurar saber como ela está. Você tem que procurar criar uma rede, né, de pessoas em que você possa confiar, amar, se relacionar, né? Como eu já disse anteriormente, criar laços. E com o advento da televisão, que realmente veio com o intuito, né, de entreter o ser humano, a gente tem deixado um pouco de lado a interação pessoal. Às vezes, dentro de uma casa, tem uma TV na sala, uma TV no quarto, né? Cada quarto tem uma TV, cada qual assistindo uma coisa. E isso acaba gerando dentro de nós uma sensação de solidão. E para curar essa solidão, muitas vezes, acabamos sendo levados para outros caminhos, que eu vou falar daqui a pouco. É necessário, antes de tudo, a gente suprir 3 coisas em nossas vidas para evitar a solidão. É necessário, como eu já falei, a gente estabelecer laços. É necessário a gente estabelecer um nível de aceitação mínimo, que eu vou falar, e adquirir habilidades sociais. Sobre estabelecer laços, a gente já vem discutindo aqui, né? A questão de você ter uma pessoa em que você possa confiar. Se você pedir a Deus, Ele vai mostrar alguém que você possa confiar. Muitas vezes um amigo, uma amiga, não precisa basicamente ser um cônjuge, ser um namorado, mas pode ser alguém que você possa confiar, contar os seus problemas, desabafar. Como eu disse no livro de Gênesis, Deus disse que não é bom que o homem, no sentido aqui que Deus fala, né, da humanidade, esteja só. É importante que estejamos vivendo em grupo. No livro de Salmos também vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é bom estar sozinho, né? A gente vai fazer uma citação daqui a pouco que fala sobre essa questão de sempre ter aonde apoiar-se, né? Ter alguém que possa contar e confiar. É importante a gente melhorar o nosso nível de aceitação. Quando você muitas vezes repreende muito um filho, né? Quando você muitas vezes é muito duro com aquela criança, quando você muitas vezes não compreende o universo que aquela pessoa está vivendo e você acaba isolando aquela pessoa, você acaba criando dentro daquela pessoa um nível de aceitação diminuta e essa pessoa acaba desenvolvendo uma solidão. Ela não se sente parte da família, ela não se sente parte do grupo. É preciso sentar, entender, conversar, porque cada cabeça é um mundo. Você, só porque não compreende o comportamento de alguém, você não pode isolá-la, né? É necessário que a sua aceitação daquela pessoa seja desenvolvida por você, para você poder também criar um adulto saudável. Porque uma pessoa que desenvolve uma solidão no início de sua vida, ela tende a ser uma pessoa insegura, uma pessoa temerosa, uma pessoa que não vai ter forças para muitas vezes interagir com outros e ser uma pessoa também influenciadora no sentido positivo de ser. E habilidades sociais, todos nós conhecemos alguém que não tem jeito com as palavras, é manipulador, abrupto, que acaba meio que isolando as pessoas, né? As pessoas acabam se afastando dele. Então, se você em algum momento, no seu trabalho, na sua igreja, no seu meio familiar, aquela pessoa que fala muito, que reclama, que toma posição, né? É necessário que você desenvolva habilidades sociais, aprenda a ouvir o outro, aprenda a entender, né? Refreie a língua, seja mais ouvido, fale menos, e tente desenvolver habilidades sociais que façam com que você possa
transmitir para pessoas a segurança de que você também pode ser um bom ouvidor e não apenas um bom tomador de decisões. Sobre as causas psicológicas, né, em relação à solidão, ela recai em cima de alguns pontos importantes. Normalmente a solidão acaba diminuindo a sua autoestima, gera em você pensamentos derrotistas, né? Gera em você também falta de controle, medo, hostilidade e dificuldade de comunicação. As pessoas que acabam, né, enveredando ou se vendo num caminho que se sente sozinho, acabam meio que se sentindo uma pessoa diminuída e enfraquecendo as suas relações com outras pessoas. Né? Uma boa dose de autoestima é importante para que você possa se sentir parte de um todo, para que as pessoas possam ter confiança e você confiar em você mesmo. Pensamentos derrotistas nos afastam das pessoas. Em vez das pessoas sentirem amor por você, na verdade elas vão sentir pena. Então não sinta pena, não se faça de coitadinho. Esse sentimento de solidão que você quer transpassar muitas vezes acaba afastando as pessoas e não aproximando. As pessoas querem se sentir perto de pessoas que possam apoiá-las e não puxá-las para baixo. Isso é importante a gente lembrar. E uma das coisas mais importantes, não pense no seu eu. Né? Na Segunda Guerra Mundial, um escritor chamado Ty Tuller, ele escreveu da seguinte forma, que as pessoas se isolam porque elas têm pensamentos demasiadamente exagerados em algumas estratégias. Como assim? Elas são competitivas demais, elas são independentes demais, elas são possessivas demais e reivindicam demais. Né? As pessoas competitivas que acham que estão vivendo uma eterna luta com as outras pessoas acabam meio que isolando grupos. Né? É importante a gente saber conviver por igual, todo mundo chega junto, não está disputando nos mínimos detalhes. Né? Pessoas independentes demais, independentes de Deus, que acham que podem resolver seus problemas sozinhos, que não aceitam a opinião de ninguém. Pessoas que muitas vezes querem tomar decisões pelos outros ou por si próprios. Pessoas que não aceitam conselhos. A palavra de Deus diz que aquele que não aceita conselho de um sábio, no livro de Provérbios, é mais tolo do que o homem que sofre sem açoites. Eu vou botar a citação aqui para você depois ler o contexto completo. Então aprenda também a ceder. Não é ser dependente de alguém, mas é ser participante da vida de alguém. A pessoa que é possessiva, tudo é meu, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser como eu quero, tudo tem que ser da minha forma. Nós vivemos em comunidade e para poder fugir da solidão é importante a gente também entender e respeitar a individualidade do outro, o desejo do outro, né? De uma forma que possam caminhar juntos. E a questão da reivindicação, a minha justiça, os meus direitos, o meu eu é o que está certo. Então, não é que você esteja errado em querer que as coisas estejam certas, não é isso. Mas é você tentar buscar entender também que os outros também têm direito de reivindicar. E só porque as pessoas muitas vezes não concordam com a sua opinião, não quer dizer que você tem que isolá-las, bloquear o contato no WhatsApp, em redes sociais, não. Você pode tentar aconselhá-las se você vê que o seu lado da história é melhor. Porque como costuma dizer um ditado que diz o seguinte, uma história, ela tem 3 lados. A minha versão, a sua versão e a verdade. Então, muitas vezes eu posso estar me sobreestimando, você também. Então, é importante a gente entender essa questão do ceder, do entender o outro. Né? A pessoa que desenvolve uma solidão, ela muitas vezes, em vez de construir pontes, ela constrói muralhas. Em vez de ela criar laços, em vez de ela construir um caminho de ida e volta de segurança, ela constrói muralhas. Muralhas realmente nos protegem de muitas coisas, mas também nos isola também de muitas outras coisas boas. E isso acaba fazendo com que a pessoa busque ocupar essa solidão com coisas que tragam uma felicidade momentânea. As pessoas enveredam pelos caminhos das drogas, pelos caminhos do álcool, né? Pelo sexo fútil,
pelo esporte exagerado, pelos encontros de trabalho de grupos em final de expediente, pelas baladas. Isso tudo preenche momentaneamente, muitas vezes, aquele momento de solidão. Mas nada disso trará paz. Ou melhor, nada disso acabará com a inquietação interior da sua alma. É importante lembrarmos que para poder a gente tirar esse vazio de dentro do nosso coração, só existe um caminho. Mas qual é o caminho? O que pode me trazer paz? O que pode me trazer alegria? O que pode suprir essa solidão no meu coração? A Bíblia vai nos dizer que o homem que confia em outro homem, maldito é. Quer dizer, o homem que confia em si próprio, que confia a sua vida, a sua felicidade a outras pessoas. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz o seguinte: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão vitoriosa. Só quem pode te levantar, só quem pode suprimir, só quem pode preencher esse vazio do teu coração é Deus. E Ele te diz que Ele está contigo a todo tempo. Deus, Ele valoriza você. Não há culpa, não há pecado, não há erro que não possa ser perdoado por Deus. Você pode estar dizendo no seu interior: o que eu fiz não tem perdão. Essa culpa que carrego dentro de mim me isola das outras pessoas porque eu não consigo olhar para as pessoas. Isso gera em mim um retraimento. Mas Deus está te dizendo para tu não ter medo, porque Ele é contigo. O que você precisa fazer é confessar os seus pecados diante de Deus. Feche os seus olhos por um momento e diga: Deus, me perdoe por tudo aquilo que eu tenho feito, pela culpa que tem me afligido, pelas mágoas que eu tenho promovido, pelos desencontros da vida que eu acabei me desencaminhando e me afastando de Ti. Ele é contigo, Ele é o teu Deus e tem te ajudado e tem te sustentado com a sua mão vitoriosa. Não há grito mais alto do que o grito do silêncio. Não há grito mais alto do que o grito da solidão. Mas Deus, Ele pode suprimir, Ele pode te fazer feliz, Ele pode trazer paz, consciência limpa ao seu coração. Deus é real e você pode sentir a sua presença na sua palavra. Você pode sentir o seu amor nos seus ensinamentos. Olha para o céu agora. Como é que você pode olhar para o céu e não ver a beleza e o amor de Deus, o ar que tu respiras, o teu coração que bate no teu peito sem máquina alguma manter, o mistério do dormir e do acordar, só o amor de Deus, só o poder de Deus, só a presença de Deus em nossas vidas para explicar isso. Mas essa solidão do teu coração, Ele quer ocupar e preencher e te fazer chorar, não de tristeza, mas de alegria, de gozo, de prazer. E mesmo que o mundo todo não te aceite ou não queira estar perto de ti, Ele estará contigo todos os dias. No livro de Salmos, capítulo 73 e o verso 23 diz o seguinte: Todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita. O salmista estava dizendo a Deus que todavia Deus está conosco a todo momento. Livramentos. Quantas vezes o inimigo tentou tirar a tua vida, tentou te destruir. Quantas vezes você queria ir para tal lugar e algo impediu você de ir de todas as formas e você até ficou com raiva. Mas era Deus te protegendo, te guardando, porque Ele tem um propósito na sua vida. E Ele te segura pela mão direita, que é a mão de honra. E Ele tem te sustentado. E Ele tem te guardado.
E eu concluo essa parte dizendo o seguinte. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, ele nos diz o seguinte: sobre não estarmos sós. Melhor do que serem dois, melhor do que ser um, é ser dois. Porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Se os dois dormirem juntos, se aquentarão. Se um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Veja, a palavra de Deus nos diz sobre dois. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver só, como o outro levantará? Se 2 dormirem juntos, se aquecerão. Se alguém quiser prevalecer contra ti, 2 resistirão. Mas veja no final do versículo 12, ele diz: mas o cordão de 3 dobras, você. Alguém que Deus reservou para você, um amigo, um companheiro, uma amiga e Deus. Se nessa relação estiver este trino grupo, você vai bem. Busque desenvolver amizades verdadeiras. Conheça pessoas, vá à igreja, se envolva com as atividades da igreja. Deixe-se participar de companheirismo dentro de uma igreja. Veja como as pessoas na igreja são felizes, choram, passam por problemas igual a você, mas elas se reconfortam porque Deus as sustenta, porque Deus as tem guardado em sua preciosa mão. Lembra que eu falei do silêncio? Lembra que eu disse que o silêncio é o grito mais alto que existe? A palavra nos fala sobre isso. Em Eclesiastes ainda, capítulo 5, versículo 2, ele diz o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Deus cuida de você no silêncio. Deus conhece os teus pensamentos. Deus sabe do que você precisa. Talvez você não tenha a prática de orar, mas feche os teus olhos e diz ao Senhor: Deus, vem me socorrer. Tira de mim toda essa solidão, toda essa tristeza e preenche com teu amor. Não tem mais nada para falar, fique em silêncio. E você verá uma lágrima rolar do seu rosto. E ao mesmo tempo, você sentirá o conforto de Deus em seu coração. Quer se livrar da solidão? Se aprofunda com Deus. Lê uns salmos, 1 ou 2 vezes. Salmo 1, Salmo 27, Salmo 46, Salmo 42. E no final, feche teus olhos e pede para Deus te confortar. Salmos 46 também. Deus tem um propósito na tua vida. Desenvolve um relacionamento íntimo com Deus. Só Ele pode ocupar esse vazio do teu coração. As coisas dessa vida são passageiras, mas um relacionamento com Deus gera vida e vida eterna. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te protegendo e te guardando, e que o amor de Deus possa ocupar todos os lugares da tua vida. Em nome de Jesus é o que desejo. Amém. Deus te abençoe.